Olá, arianos e arianas, muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Panteão de Odin. Eu sou Rafael e vamos à nossa tiragem, do mês de julho para os arianos. Espero que vocês gostem e voltem, todo começo do mês ou todo final do mês nós teremos essa mesma tiragem, tá? Que é uma tiragem que eu criei aqui para facilitar a tiragem mensal dos 12 signos. E espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos lá, Ares. Eu aproximei a câmera aqui para ficar mais fácil a visualização das cartas, tá? Eu vou falando aqui o que significa cada casa e a interpretação das cartas, tá? Então aqui pro mês de julho, eu vou começar falando dessa primeira fileira aqui, que vai representar a questão do amor, tá? A segunda fileira, questão das finanças ou do trabalho. E a terceira fileira, a espiritualidade ou a nossa interioridade, o nosso intrapessoal, certo? Então, para a questão do amor aqui, na casa do seu consciente, tá? Saiu a carta do carro, tá? Então, a carta do carro, ela vem falando de quê? Ela vem falando de um movimento que você, como saiu na casa do seu consciente, um movimento que você já sabe, Você já está sentindo um movimento. Esse movimento, ele fala de quê? De autocontrole, De autoconhecimento. Ou talvez do conhecimento de situações com outra pessoa, Como a gente está falando do campo amoroso, Então, essa carta fala de como está no seu consciente, ela saiu no seu consciente, Você está sentindo esse movimento, nessa área amorosa. Talvez até com você mesma, Com você, tentando se entender para conseguir construir alguma coisa, E tendo que dar esse movimento de um carro à sua vida, E na carta do seu inconsciente, o que eu vejo complementando muito essa carta do consciente. Então, o que você já sabe é a carta do carro, O que você tá nesse processo aí de movimento, Ou tá querendo se sair e começar a andar na sua vida, amorosa. E no seu inconsciente, para complementar essa carta, saiu a carta do mago, Ou seja, a carta do mago no tarô, Ele vem falando, como arcano maior, de você estar pronto, Aqui você vê que ele tá com a sua varinha, tem a sua adaga, seu pentáculo e seu cálice, Então ele tá pronto para dar esse primeiro passo. Então, aliado a essa carta aqui, do que você já sabe que precisa desse movimento, ou esse movimento já está acontecendo já, Mas você, no seu inconsciente, saiu essa carta aqui, que é o quê? Dê o primeiro passo, Dê o primeiro passo. Coloque os instrumentos na sua mão, Você já tem tudo para começar essa nova caminhada aqui, A começar a colocar a sua vida para frente, A se colocar para frente nesse sentido amoroso, E na carta do seu presente saiu a carta do sol, Então, ela vem falando de que você vem confirmando talvez essa carta de movimento, Então, talvez você esteja vendo uma abertura aí, nesse horizonte, Esteja vendo um raio de sol, Após algum tempo de confusão aí nessa parte amorosa, de incertezas, talvez você esteja vendo até mais você mesmo, Talvez você esteja se vendo mais, se sentindo mais belo, mais ensolarado, Então, assim, você tem que tomar cuidado também com essa carta, Ela vem falando no sentido de que o mesmo sol que te bronzeia é aquele que te queima. Então, cuidado também para não se esbatafalhar, sei lá, como que é que fala? Não se embananar, Não se embananar todo com coisas que possam trazer tanto movimento assim, Porque esse carro aqui, ele te leva para onde você quiser. Porém, você tem que ter conhecimento, para dirigir
de uma forma segura, né? E o mago te traz esse conhecimento, né? Essa carta ela vem falando de você ter tudo isso já, de você estar sentindo esse calor, até por você mesmo, né? Até se gostando mais do que você vê no espelho hoje em dia. Mas, na casa do futuro próximo, Mariano, saiu para você a carta dos amantes, né? Então eu vejo que é uma escolha a ser feita, né? Talvez relacionada a esse movimento aqui, né? A esse início, né? Esse início aqui, a esse primeiro passo aqui, né? Talvez você esteja olhando para o sol diretamente e não vendo que ele está iluminando, né? Se ofuscando. Mas não tem jeito, em julho vai ter que fazer alguma escolha. Essa carta vem mostrando no seu futuro próximo que vai ter que ser feita alguma escolha. Talvez para que tenha até esse movimento aqui que você está esperando, né? Uma escolha antes de um primeiro passo, né? Então, veja mais onde esse sol está iluminando, cada cantinho que esse sol está iluminando aí, dentro dessa sua relação amorosa, ou dentro de alguma esperança, de alguém que você queira, que esteja em dúvida, ou se está sozinho, ilumine mais você, né? Veja mais a luz do sol que toca o seu rosto aí, que você às vezes não dá importância, né? E se coloca para baixo às vezes. Aproveite esse momento que agora você está conseguindo se ver mais bonito, se ver mais bonita, né? Ver cada canto que esse sol ilumina. E veja cada detalhe, tá? Preste atenção. Porque você vai ter que fazer uma escolha nesse sentido, esse mês aí de julho, tá? Mas coloque o seu coração nessa escolha, tá? Então na parte do amor aqui, né, para os arianos, é basicamente isso, né? Dê movimento desse primeiro passo, né? Veja cada detalhe que o sol ilumina, cuidado para não se queimar com esse sol e faça uma escolha. Essa é a escolha que você tem que fazer, tá? Então vamos agora para a parte das finanças, né, do trabalho dos arianos. Na carta da sua consciência saiu a carta da roda da fortuna, né? Então você está consciente dos altos e baixos, né, que estejam acontecendo hoje em dia na sua vida, né, na parte financeira. Tanto altos quanto baixos, né? Muita gente ouve falar altos e baixos já pensa coisa ruim. Mas e os altos? A gente não tá vendo, a gente não vê, né? Então preste atenção nessa análise que você está fazendo hoje em dia da sua questão de trabalho, financeira, né? Da sua vida em si, de toda a sua família, né? O que você está fazendo também com a sua vontade, a sua carreira? Será que você está colocando muito a sua família a decidir por você, né? Então, na sua consciência, o que você já sabe é exatamente isso, né? E essa carta saindo na sua inconsciência, o que você ainda não sabe dessa questão, é que você tem que desconstruir alguma coisa aqui. Essa carta da torre, ela vem falando de que esse raio destrói o topo dessa torre, porque ele não é sólido. Então, esse raio destruindo esse topo te dá a oportunidade de ver uma base sólida e a oportunidade de continuar construindo, certo? Então, na sua inconsciência, como saiu essa carta da torre, né, em referente a essa questão de trabalho, de dinheiro, você está fazendo realmente o que você gosta hoje em dia? Está fazendo com todo o afinco? Está entendendo as regras? A roda girando? As regras dessa roda girar? Ou só está observando? Está sentindo e tirando toda a lição de todo bom e todo ruim que talvez até os seus antepassados passaram por dificuldades maiores do que você tem hoje e ainda assim você não coloca o seu coração, né? Às vezes até dá muito ouvido e influenciado por outros, pela família, por terceiros, né? Por quem cuida de você, por quem que você ama. Às vezes não coloca o seu coração, fica colocando o coração das outras pessoas. Sendo que esse antepassado às vezes já foi muito
displicente em uma época no sentido financeiro, né? Então, tá vendo o que você também já fez, né? Por todo mundo, mas tem que ver também o que você está fazendo por você, né? É o que você gosta ou é o que os outros gostam do seu trabalho? Então, desconstrua esse topo que não é sólido, Ariano, para você ver essa base sólida e continuar construindo. E no seu presente saiu a carta do enforcado, né? Que é, então, eu vejo que você se culpa demais, né? Está se culpando muito. Não está vendo dos dois lados, não está se desenforcando, ó. Essa carta tem um quadro ali, ó, que é a mesma imagem da carta, só que ao contrário, né? Aliás, esse daqui, essa carta aqui do enforcado, ela é representada por Odin, né? Que é o nosso canal aqui, né? O Panteão de Odin. Que tem os dois corvos, né? Hugin e Munin, que trazem contato com o superior, né? Para ele se desenforcar, para ele sair dessa situação que às vezes ele só viu que estava por ter se enforcado, né? Mas eu vejo muita culpa aqui, né? Essa carta fala muito de culpa no presente. Então por que tá se culpando? Já desconstruiu esse topo que não tá sólido e continua construindo? Já deu valor mais para você? E já viu que lá antes já teve situações piores e que a roda girou e conseguiu mudar? Então, num futuro próximo, né, saiu a carta do Hierofante ou do Papa, né? Então essa carta ela fala de você num futuro próximo ter entendido toda essa desconstrução, né, que teve que ocorrer, né? Ter conseguido sair um pezinho aqui dessa culpa e por ter sofrido sofrido algum sentido no sentido de aprendizado, sofri, mas aprendi. Ter a possibilidade de, com a espiritualidade, nesse mês de julho, ter êxito, né, nessa questão aí de material, né? Mas ter êxito talvez não agora, né, em julho, talvez não agora em julho, sentindo esse poder material, o dinheiro em si na mão, mas criando oportunidades através do seu conhecimento, do seu estudo, para uma nova fase da sua vida, né? Que você vai fazer essa desconstrução nesse mês de julho, vai ter que decidir, vai ter que desconstruir para sair dessa culpa e vai atingir um conhecimento abençoado pela espiritualidade que vai ajudar muita gente, né? Não só você, né? É tão bom você ajudar alguém quando você pode ajudar, né? Quando você não se prejudica em ajudar. É muito mais fácil ajudar assim, né? Então, se fortalecendo através do conhecimento e através da espiritualidade para poder depois se doar com segurança, né? Então, nessa parte aqui financeira, material, né? De carreira, de trabalho, aos arianos é isso. Desconstruir. Sair desse sofrimento, se colocar de cabeça para baixo para ver outras formas, né? Parar de colocar culpa em outras pessoas, entender e dar mais valor para o que você quer, né? Não é os outros. Você fez o que você quis? Se não fez, desconstrua para continuar construindo. Saia desse marasmo, desse enforcado, né? Mas entenda, sofra para entender e chegar nesse aprendizado, né, sólido que o Papa traz, tá? Então, agora nós vamos para a parte
de baixo aqui que nós vamos falar da espiritualidade ou do intrapessoal, né? Do nosso íntimo aqui, certo? Então, na carta da sua consciência, ariano, que acho que isso daí nem precisa ser ariano para saber, saiu a carta da força, né? Então, o que você já sabe? Que você precisa dessa força, não é força para fora, é a força para dentro. É aquele negócio, eu vou falar. Aí, se você fala, você já não é mais forte, entendeu? É aquela força de você falar, Ariano, como eu queria falar. O Ariano quer falar, mas aí ele não fala. Essa é a força. Essa é a força que essa carta quer dizer. Então, como saiu na casa da sua consciência, isso você já sabe, né? Todos nós sabemos, ninguém precisa falar pro Ariano que ele não precisa fechar o bico. Então, tá bem claro isso, você já sabe. Na sua inconsciência, trouxe a carta do alquimista, né? Então, e aí é engraçado que essa carta aqui, ó, esse carinha que tá aqui em cima, ó, esse carinha que tá aqui em cima é o mesmo carinha daqui. Então é ele que tá lá na torre, tá vendo? Mas ele não tá preocupado. Por quê? Essa força interior dele traz equilíbrio, tá? Então equilíbrio sem força interior não vem, tá? Você vai ter que ter essa força aqui para enfim chegar nesse equilíbrio que você tanto fala, né, Ariano? Para você colocar suas poções aqui sem interferência do mundo externo, para você não se assustar, não deixar cair uma gotinha da sua poção aqui que você com tanto afinco conseguiu esse equilíbrio, tá? Sem deixar as coisas externas te influenciarem. Então, você vai conseguir ter essa força, ou vai ter que ir em busca dela, tá? Para conseguir esse equilíbrio, tá? Sem deixar nenhuma torre que esteja caindo ou qualquer coisa lá fora te influenciar, né, Ariana? Para você ter o equilíbrio que tanto todo mundo quer que você tenha, até você, até nós, né? Que eu também sou ariano, então estamos falando para mim também. Então, essa carta aqui agora continuando, é a carta do juízo. Ela saiu na casa do seu presente, né? Então, talvez nesses tempos aí, começo de julho, final de julho, você esteja nessa fase de ser o professor e ser o próprio aluno que vai fazer a prova, né? Se coloque aí. Você já está fazendo isso, né? Há um bom tempo. Há uns 2 meses, pelo menos. Tentando encontrar essa força e esse equilíbrio, né? E isso vai continuar hoje, já estamos aí, mas é a prova final agora, tá? É a prova final, você é o professor que vai fazer a correção e você é o aluno. Você quer fazer essa aplicação dessa prova, né? Como a gente está falando da nossa parte espiritual e intrapessoal, né? Você vai ter que trabalhar para esse equilíbrio, para que nessa prova aqui possa concordar com essa carta que saiu no seu futuro nessa área de intrapessoal ou espiritual, que foi a carta da Lua num futuro próximo. Ou seja, toda essa força aqui você vai conquistar, só que tem que ter esse entendimento das fases, né? Tem que ter empenho, Ariane, força interior para você não falar as coisas erradas, força interior para você ter equilíbrio. Se coloque à prova de si mesmo, tá? Mas essa carta também vem falando, cuidado com as sombras e com as máscaras, tá? Até as suas próprias máscaras, como estamos falando de intrapessoal, né? Suas próprias máscaras. O que te impede de fazer isso, né?
qual é a escuridão que você está hoje e que te impede de ter esse equilíbrio? É essa força que você põe para fora? Então vamos colocar tudo à prova e se corrigir, né? Você é o professor que vai corrigir a sua própria prova, que você mesmo vai fazer. Então, você vai ter êxito e conquistar toda essa força somente se você entender tudo direitinho, né? Se você tiver cuidado também com os seus próprios devaneios, com as suas próprias máscaras, aquelas que você mesma coloca, talvez sociais, mas não coloque, mas tire, né? Pare de fazer da sua carreira a carreira do seu pai, da sua mãe, enfim, desconstrua alguma coisa nesse sentido dessa carreira. Eu vejo que esse equilíbrio aqui, né, às vezes falta por causa muito dessas outras questões aqui amorosas e de financeiro, tá? É muita cobrança a si mesmo, tá? O que acaba tirando parte desse equilíbrio aqui, dessa força e desviando toda essa energia, né? Então, concentre como a lua, né? Uma única força, regente né? Da Terra, regente parte da trindade do Sol, da Terra e da Lua. Então, atinge essa força, né? Através de entender todas as fases e de cuidar com as suas próprias máscaras e com as suas próprias sombras, tá? E aí eu tirei a última carta como um conselho geral pro mês, tá? Que foi a carta do Imperador, né? Então a carta do Imperador, ela vem falando de êxito, né? Esse trono aqui, ele é sólido, por merecimento. Ó, ele tem o capacete de Áries aqui, né? Coincidentemente, que saiu, ó, né? Para tirarem do Ariano, das Arianas, mostrando a sua batalha, né? Que esse trono não é em vão, né? Mostra a espiritualidade ali em cima. Então eu vejo muito, até vejo confirmando aquele êxito, né? Financeiro, tá? Depois desse entendimento que você tiver na fase financeira, eu vejo muito êxito aqui no sentido pro Ariano em julho, no final de julho, começando a sentir esse poder material nas suas mãos. Ó, ele também tem a bola de cristal dele, né? Então, ele tá seguro, ele tem conhecimento, tá, Ariano? Mas também essa carta vem como conselho falando cuidado com a sua arrogância, né? Lembre-se dessa força, lembre-se do equilíbrio, né? Porque às vezes o poder do imperador, ele pode ser confundido por outras pessoas como arrogância, né? Mas não é arrogância, é porque ele conquistou isso, né? Ele é verdadeiro, né? Como um ariano, né? Como um ariano leal, gosta de lealdade. A gente sempre espera lealdade porque somos leais, né? Então, a carta do Imperador, ela fala, se empodere desse poder, desse trono, mas tome cuidado também para não arrumar muito problema com os outros, porque nem todo mundo entende a nossa carranca, né? Nem todo mundo entende que a gente só se preocupa com quem a gente ama, a gente só briga com quem a gente ama, né? Um ariano, quando não gosta da pessoa, ele não perde nem tempo em brigar. É como um imperador, que nunca vai entrar numa batalha para perder dos seus se aquela terra não for de verdade valiosa para ele. Certo, Ariano? Bom, então é isso, Ares. Espero que você tenha gostado, né? Que tenha iluminado alguma coisa na sua mente, trazido alguma clareza, né, para esse mês de julho. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com algum ariano que você goste, né, e que precise de um conselho aí para o mês de julho. Há tempo, né, de não falar nenhuma burrada à toa.
nesses últimos tempos. Que a gente sabe como é ariano, né? Mas enfim, o jogo foi claro e espero você de volta todo final do mês aí, com tiragens sempre para o próximo mês, né? E obrigado pela compreensão aí. Desculpa qualquer engasgada, qualquer coisa assim. E muito obrigado. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos.